Minhas leituras de 2026 até aqui, muito livro bom e também diferentes gêneros literários que eu resolvi fazer esse ano. Vamos lá? Acho que realmente eu resolvi fazer isso esse ano, diferenciar assim os gêneros literários, também as categorias de livros, vamos colocar assim, porque nem todos são exatamente gêneros, mas alguns são subgêneros, categorias diferentes, e aí eu resolvi fazer isso pra mesclar um pouco e minha cabeça não ficar totalmente doida. Quando eu acabava de ler um suspense, por exemplo, eu ficava muito naquela agonia toda, então eu queria um livro mais levinho pra dar aquela intercalada, então foi isso que eu fiz, estou fazendo até então. Começando por romance, eu resolvi começar o ano lendo romance, porque romance sempre me pega muito, não teria chance de eu ficar meio que largando o livro, sabe? Pra já começar no pique. Então eu escolhi esse daqui, chama Depois Daquele Verão. Ele é um livro pequeno, até tá marcadinho aqui. Esse livro eu gostei muito dele, eu vou deixar aqui as estrelinhas que eu dei, porque eu acabo esquecendo depois, só pra ficar assim, bem certinho. Gostei muito da escrita, gostei muito da história em si, achei muito interessante. A história ela vai se passando em passado e presente, então você vê um capítulo que tá aparecendo o passado, contando a história, e aí o outro capítulo vai aparecendo o presente e assim sucessivamente. E você acaba ficando curioso também, tem um certo suspense ali pra entender o que tá acontecendo, porque quando você pega a história que tá acontecendo no presente, você fica assim, meu Deus, eu preciso entender o que aconteceu no passado pra tá acontecendo isso aqui no presente, sabe? No passado, ela era mais adolescente e ela ia para como se fosse o verão dela, ela ia para uma casa no lago que os pais dela tinham, e aí ela acaba conhecendo dois irmãos, no caso, e ela acaba fazendo amizade com esses dois irmãos e fica apaixonada por um deles, acabam tendo ali um romance. No presente, ela não tá mais com ele, e aí ela tá tentando encaixar ali o que vai acontecer e tudo mais, e fica nesse vai e vem, assim, nessa questão de você conhecer a história passada, de como que se desenvolveu, e a história presente, que no caso eles não estão mais juntos, mas se eles vão ficar, mas como que tá a situação dos dois, e passa mais ou menos nessa situação, assim. Então é bem interessante. Só que quando chegou no final, eu não gostei do desenrolar da situação. É uma situação que eu não gosto, não me agrada. Esse ponto aí do final não me agradou muito. Eu até falo que até a página 235 foi mil maravilhas. Passou daquilo ali, eu já não gostei muito. Mas assim, eu achei interessante porque é um romance que fala sobre maturidade, falta muito nos personagens é a maturidade, é a comunicação. Então a autora, ela coloca isso, sabe? De como que é realmente complicado quando você tá num relacionamento e você não tem essas coisas. Então assim, além de ter todo o desenrolar da história que passa num verão, então eu acho que fica muito gostoso esse cenário, mas ao mesmo tempo tem essas questões assim. Só que mesmo assim eu acho que ela poderia abordar essas questões sem ter necessariamente de colocar aquela situação no final, sabe? Eu quero dar outras chances para outros livros dela. Até então, esse é a minha opinião. O segundo livro foi qual? Tô até esquecendo qual foi o meu segundo livro do ano. Ah, para tudo! Para tudo que ele é babado. Segundo livro do ano foi um suspense, Simplesmente Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse livro, ele é um mix de muitas emoções e confusão e nojeira também. É um rapaz, ele decide morar sozinho e aí decide morar junto com os amigos. Eles estão fazendo faculdade, são 4 amigos, o Leitão, o Dante, o Miguel e o Heitor, fazendo faculdade, também estão ali naquele momento. O Leitão é o que mais, assim, fica sossegado dentro de casa sem fazer nada. O resto tá ali dando os seus pulos, correndo atrás de tudo. E aí acaba que o Leitão, ele dá um prejuízo pros outros amigos, porque ele deixa de pagar o aluguel do apartamento que eles moram, fica ali meses de aluguel parado, e aí depois o Dante acaba descobrindo que esse aluguel não tá sendo pago, porque o homem lá avisa pra ele que isso tá acontecendo, e aí vai despachar eles da casa. Eles resolvem fazer uma coisa muito louca para conseguir o dinheiro para pagar esse aluguel que eles estão devendo e não serem despachados. O que eles fazem é uma coisa horrorosa e aquele trem vai só dando uma bola de neve. É um livro doido demais. Você tem que ter muito estômago para ler esse livro. Então, se você tem muita dificuldade com livros que tem esse detalhe demais de coisas de violência, de sangue, passa longe. Mas ao mesmo tempo, eu dei 4 estrelas para esse livro, porque ele foi um livro assim que me deixou extremamente imersa na história. É aquela coisa que você lê e fala assim, você passa um capítulo e você fala assim, meu Deus, eu não vou ler isso aqui nunca mais. Você fecha o livro e fala assim, eu não vou ler. Mas aí depois você não consegue, você quer pegar e continuar lendo, porque assim, é mix de situações horríveis, mas ao mesmo tempo é muito interessante. O autor é brasileiro, achei incrível, realmente eu li um suspense de um autor brasileiro, que às vezes a gente fica com aquela coisa de ficar só lendo livros de outros lugares, de outros países, e assim, o Rafael Montes, ele tem uma escrita magnífica, a forma como que ele trouxe conhecimento, trouxe contexto, trouxe, assim, tudo muito bem estudado, muito bem alinhado, sabe? E o plot twist no final
Eu nem me toquei. Eu fiquei assim, quê? E é engraçado porque quando você vai chegando no final, você vai achando que já descobriu tudo e não descobriu, e tem mais coisas pra descobrir. Tem uma construção, assim, de trazer algo de classe social, então eu achei muito interessante, porque além de trazer um suspense, ele traz também um contexto social no meio. Então ficou bem interessante pra quem sabe, assim, entender o que ele quis trazer, sabe? Maravilhoso o livro, sério, por mais que seja horrível o que ele fala, o que ele explica, o que ele deixa explícito, mas ao mesmo tempo muito interessante e te deixa presa e assim, foi inteligentíssimo. Tudo que ele trouxe aqui, cada coisa interligada com a outra, bem escrito, sabe? Bem desenvolvido, gostei bastante. O meu terceiro livro, que igual esse livro do Rafael Montes, ele me deixou assim até sem dormir, pra vocês terem ideia, de tanto que eu fiquei assim com a cabeça louca. Foi um livro que realmente foi um livro de suspense, assim, que eu necessitava de algo muito, muito, muito leve pra tirar aquilo da minha cabeça, porque assim, gente, realmente é um livro que depois quando você acaba de ler, você fica assim, ó. E aí, uma ótima opção é o livro que a gente chama assim de ficção de cura. Ele é uns livros que são mais asiáticos. E o que eu li foi Bem-vindos à Livraria Ryunandong, eu acho que é assim que fala. Ele é um livro que fica muito calmo, é um livro que vem com reflexões. Então, assim, não é um livro que vai trazer sempre algo, assim, pra te despertar, uma coisa, assim, que vai te deixar com curiosidade. Não é isso. Ele é um livro pra você acompanhar a história, pra você ver como que é a conversa de cada um, a reflexão de cada um, o que cada um tá fazendo. É um livro bem leve, sabe? Só que eu achei ele super interessante, até porque eu já tinha lido um outro nesse estilo, e eu acho muito legal, sabe? A história da Yeongju, eu não sei falar o nome direito, principalmente esses nomes coreanos, né, asiáticos e tudo. Mas ela sonha em ter uma livraria, e aí ela acaba se separando do esposo dela, porque ela vivia uma vida que ela não estava gostando muito, e ela acaba abrindo uma livraria que também é um café. E mediante isso, ela vai falando sobre as situações da vida dela, de como que é os pensamentos dela, de como que é cuidar de um negócio, entender ali as pessoas, os clientes que vão chegando. E aí, à medida que os clientes vão chegando ali na livraria, barra cafeteria, ela vai conversando com esses clientes, e vai aparecendo a história também desses clientes, de como que eles encaram a vida. Tem uma cliente que ela vai lá toda vez, ela só pede um cafezinho e ela fica tricotando. Acaba explicando por que ela faz isso e tudo, como que cada um tá lidando ali com a vida adulta. O mais legal ainda é que aparece um rapaz mais jovem, a cabeça dele, que ele tem que fazer muito sucesso na vida, que ele tem que vencer na vida e tal, que ele tem que ser rico, aquela coisa toda. E acaba trabalhando no café. Se o homem ali que prepara o café, sabe? E aí vai falando sobre essa questão da vida adulta dele, de como que como ele lida com as frustrações e como ele acaba encontrando uma certa satisfação também em estar fazendo o que ele faz, sabe? De estar sempre aprendendo coisa nova ali do café e tudo. É muito interessante, muito leve. Ela começa a fazer clube do livro e aí vem outras pessoas falando sobre outras coisas. Gente, é uma fofura. E depois ela acaba conhecendo... Eu acho que vou parar de falar, né? Porque senão vou acabar dando spoiler. Mas assim, é um livro que acaba que você encontra essa questão de reflexão sobre a vida adulta, questão de profissionalismo, questão de empreendedorismo, questão também de algo assim de relacionamento, e fica tudo muito leve, sabe? Uma fofura de livro. Eu amei esse livro. Eu quero ter vários outros livros de livros asiáticos nesse estilo, porque assim, eu amo, tá? Depois eu resolvi pegar um livro bem pequenininho. Eu não sei dizer em que categoria, qual gênero literário que esse livro vai se encontrar. Ele chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu encontrei ele, foi uma indicação que eu vi no BookTok. Eu acho que ele não chega nem a ter 200 páginas, ele é bem pequeno. Conta a história de uma criança. A gente vai ver um livro narrado por uma criança de 11 anos. Eu amei a leitura, só que não foi um livro que eu me identifiquei tanto, sabe? Ela fala muito sobre a questão da altura, que ela é uma menina alta, ela sofria muito bullying nessa questão, também questão de como que ela via ali o relacionamento dos pais dela. Então vem falando muito sobre essas questões, assim. Eu acho que me migrou, assim, para um outro tipo de perspectiva, só que não me identifiquei tanto, então acho que por isso eu não dei tantas estrelas, sabe? E fala basicamente sobre isso mesmo, sobre você ver, assim, uma versão de uma criança e de como que ela tá lidando ali com as questões dela, tá crescendo, de como que ela tá vendo ali o mundo ao seu redor. Então é interessante, eu acho que é um livro interessante também para quem tem um filho, quem é professor. Eu acho interessante essa leitura, porque realmente a autora, ela entrou, assim, num mundo
mundo numa visão assim da criança que foi muito interessante, sabe? Um livro facinho de ler e bem os capítulos dele são minúsculos, então você vai acompanhando assim que quando você vai ver já acabou. Depois eu resolvi entrar na categoria de livros clássicos, que é o que eu estou também tentando trazer esse ano mais. Li o meu primeiro livro, Dostoiévski, resolvi começar por Noites Brancas. Se você nunca leu um livro do Dostoiévski, esse aqui é minha indicação também para você começar. Novamente eu venho aqui com a questão de que é um livro muito pequenininho, assim, você lê rápido, você acostuma ali, começa a acostumar, na verdade, né, com a forma de escrita do autor. É uma leitura mais densa, é difícil as palavras, às vezes você tem que dar uma esforçada a mais, tem que voltar um pouco para ler, para entender. Aqui o Dostoiévski, ele fala, né, o homem ali citado é denominado, né, como sonhador, não tem um nome. Ele acaba se encontrando com a Natiesca, uma mulher assim que ele fica apaixonado por ela. Ele vai contando em noites, né, a primeira noite que eles se encontram ali na praça, e depois a segunda noite eles voltam a se encontrar ali na mesma praça, e aí vai contando o diálogo entre os dois. Na verdade, no início do livro fala um pouco sobre a situação ali daquele sonhador, né, como que ele se encontra. Se encontra um homem muito solitário, não tem muitos amigos, fica numa cidade onde ele fica só observando as pessoas, como que as pessoas lidam com as coisas, e ele fica sempre isolado, sempre silencioso. E acaba encontrando com a Natiesca nesse banco, né, da praça, vamos dizer assim, e eles acabam conversando, então ele começa a ver uma visão assim de, nossa, eu estou conseguindo conversar com alguém, principalmente com uma moça bonita, né, e ele acaba se interessando muito pela forma que ela fala, pela história dela, uma menina também que ela tem as situações dela, e depois você descobre por que ela estava naquele banco. Fica aquela loucura. E, por exemplo, na primeira noite tem uma parte que ele vai conversar com ela e ele vai desabafando e vai falando, sério, fica várias páginas só dele desabafando. E aí quando eu li, eu falei assim, meu Deus, eu tô cansada desse homem falando desse jeito, que pelo amor de Deus, ele não para de falar. Porque ao mesmo tempo você consegue entender que é um homem solitário, então conseguir uma forma dele falar, sabe? Tudo isso tem uma ligação e eu acho isso incrível. E eu me identifiquei muito, assim, eu acho que é interessante, assim, pra gente que é introvertido, sabe? Sem contar a forma como que ele falava com a Natiesca. Eu achava muito lindo a forma como que ele escrevia, sabe? Muito legal pra você ler o primeiro livro do Dostoiévski, esse aqui eu acho que é um bom começo, sabe? Agora eu vou entrar num momento maravilhoso que foi começar a ler livro de fantasia. Eu nunca tinha lido livro de fantasia. Simplesmente fiquei encantada. Outro livro assim, a gente sempre tem aquela coisa, né, da realidade. Por mais que fuja um pouquinho, mas tá ali na realidade. Agora na fantasia não. Na fantasia eles criam tanto de coisa, você entra naquele mundo e você vai se divertindo. Fica um pouco confuso no começo, eu fiquei muito confusa no começo. A minha escolha pra começar a ler livro de fantasia foi a saga do ACOTAR. Eu não estou aqui com o meu terceiro livro, porque eu emprestei pra minha amiga, mas eu resolvi comprar a capa antiga, usada. E eu arrasei, tá? Ele tá muito bem cuidado, valeu muita experiência de comprar usado. E as pessoas começavam a falar pra mim que não era muito bom o livro 1, que você poderia achar chato. E aí quando eu li a primeira página, eu não tava entendendo nada. Tô assim, meu Deus, o que eu tô lendo? Aí quando chegou na segunda, eu tô assim, meu Deus, eu vou parar. Depois quando chegou na terceira, eu não parei mais. E as pessoas falam que esse aqui é chato. Eu comecei a ficar obcecada nesse livro 1. Na verdade, aqui a gente vê a história da Feyre, eu não sei falar o nome dela direito. Ela é uma humana. Ali no mundo dela é dividido por acima da muralha e abaixo da muralha. Abaixo da muralha é onde vivem os humanos e acima é onde vivem os feéricos, que são seres com poderes. Então, assim, os humanos, eles ficam ali naquela coisa, aquele medo dos feéricos, né, do que pode acontecer. E aí a Feyre, ela acaba matando um lobo, porque ela tem que caçar pra alimentar a família dela. Ela vive com 2 irmãs mais velhas do que ela e o pai dela. E eu fiquei bolada, porque eles não fazem nada, eles ficam encostados, enquanto a menina mais nova da família tem que ir atrás de caçar e trazer alimento pra casa, mas enfim. E acaba que ela mata um lobo. A partir do momento que ela mata um lobo, gente, tudo isso daqui muda. E é uma loucura o que acontece aqui. Quando a gente vai chegando no livro 2 e no livro 3, que eu vou deixar aqui a fotinha, você simplesmente fica louca. E chega nesse livro 2 aqui, ele é bem maior, né? Então ele vai trazendo, assim, mais informações. Lá no mundo dos feéricos tem várias cortes, né? Corte primaveril, corte noturna, corte diurna. E aqui a gente vê mais a corte primaveril. E depois, quando a gente entra aqui, a gente vê mais das outras cortes, mais do que tá acontecendo. E aí tem guerra, e aí tem luta. Eu achei muito interessante isso, sabe? As lutas e como que as pessoas usam a magia dela. E aí depois aqui nesse livro, você consegue entender muitas coisas do que tinha no primeiro, sabe? É um livro que vai se interligando, vai esclarecendo as coisas. Então, esse livro aqui é o melhor da saga. Você vai lendo, você vai ficando apaixonada. O romance também é maravilhoso. Por isso que eu gostei muito de ter lido essa saga de fantasia primeiro, porque além dela ser fantasia,
fantasia, ela também tem muito romance. Quando a gente chega no terceiro, a gente já entende muita coisa, só que ainda assim vai expandindo mais, a gente tem uma guerra maior, a gente tem uma informação maior sobre as outras cortes também, sobre outros personagens que a gente vai vendo também do livro 2. Então, assim, fica ainda mais interessante, vai expandindo, assim, o mundo e você vai entendendo mais as coisas, então é muito interessante. Eu, assim, fiquei encantada. Eu ter acabado de fantasia, eu resolvi voltar pro suspense. Resolvi ler esse livro aqui, Não Conte a Ninguém. Esse livro, gente, vários outros livros de suspense eu queria ler antes de ler esse, que tá muito mais, assim, mais no hype, né? Só que eu resolvi dar uma chance pra esse, porque ele era pequenininho, em cerca de 200 páginas, 250, se eu não me engano. Porque depois de eu ter lido os de fantasia, que tinha umas 700 páginas, eu resolvi ler um livro menorzinho. Gostei, achei interessante porque ele é um livro que tem também algo policial junto, então os outros livros de suspense que eu tinha lido não tem essa pegada assim de ter algo muito bem enraizado do fato de policial, assim, de investigação, FBI, pista, que trem todo, até que não tinha tanto nos outros que eu li. Vi pessoas falando que não gostou por conta dessa coisa policial, eu muito pelo contrário, eu achei bem interessante, bem legal. Cada final de capítulo vai trazendo, assim, umas curiosidades, uns ganchos, sabe? Que você vai querendo interligar com outros. Vai passando o livro, ele vai trazendo informações, assim, pra meio que te aguçar, assim, sua curiosidade. Essa forma de deixar a gente preso no livro, sabe? Então, desde o início foi muito assim. O meio também foi muito assim. Teve várias coisas que eu fui descobrindo, assim, do meio, assim, que eu fui ficando muito surpresa. Mas quando chegou no final, não me pegou muito, não me deixou surpresa, não alcançou as minhas expectativas. Então, eu gostei por conta do início, do meio até pro final, mas quando chegou no final pra descobrir mesmo, eu acho que deixou muito a desejar. Mas a história é de um homem que é casado e ele conhece essa esposa dele há muito tempo, desde quando eles eram muito novinhos, eles são muito grudados, eles se conheceram assim criança, eles nunca mais ficaram separados e acaba que eles vão pra uma casa do lago, eles vão lá pra relembrar, era nesse dia que completava mais um ano do primeiro beijo deles, então eles voltam lá à noite, repetir a tradição, né, pra relembrar a tradição e tudo mais, dá uma cochilada e ela acaba morrendo. Isso não é spoiler, tá? Mas através disso é que vai se passando o livro. Acaba que depois ele acaba vendo algumas pistas que dão a entender que ela tá viva, porque só ela sabia daquilo, e aí vai aquele desenrolar todo. Ele acaba investigando, aí começa policial, começa tudo. Gente, várias coisas vão acontecendo no meio ali, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um livro que foi aquela coisa uou, mas valeu a leitura. Agora, meu segundo romance do ano. Esse aqui tá bem fresquinho na minha memória, porque eu acabei de ler ontem. Esse aqui, Parte do Seu Mundo. Ele é um livro que, assim, essa autora tá sendo muito bem comentada e com razão, porque ela é maravilhosa. O primeiro livro que eu li dela, eu não sabia que esse aqui era o primeiro, como que eu digo, da série. Ela faz livros que tem, não é que você precisa ler exatamente na ordem, mas os personagens, eles podem estar nos outros livros. Se você lê na série certinho, fica mais interessante porque você não pega spoiler nenhum. E já que eu não gosto de spoiler, gostei de ter começado por realmente o primeiro da série. Assim, eu já tô muito ansiosa pra ler todos os outros dela, eu já quero comprar todos os outros dela, até esse daqui eu quero comprar, porque esse daqui eu peguei na biblioteca. Esse livro, ele virou, assim, o meu amor todo, porque, nossa, a história dos dois é incrível. A forma como que a autora escreve tudo, e além de tudo, ela traz um outro conhecimento, sabe? Uma coisa muito relevante pra trazer num livro, que, além do romance, sabe? Se é uma coisa que você se identifica, você vai ficar apaixonada pelo livro. Traz, assim, uma situação muito, muito real, sabe? Muito relevante. Aqui vai contar a história da Alexis e do Daniel. Ela parando numa cidadezinha pequena, sabe? Que é essa cidadezinha onde o Daniel mora. E o carro dela fica meio que prensado ali. E aí chega o Daniel pra ajudar ela. Ele é prefeito nessa cidadezinha. E além de tudo, ele é carpinteiro. E ele é todo assim, meio do interior, sabe? E ela é totalmente o oposto. Ela é muito rica, ela é médica, ela é totalmente desenvolvida. Os pais dela têm toda uma linhagem assim de médicos. Ela é toda diferente. E aí acaba que eles se encontram e a partir disso vai trazendo a história. E é uma história assim que vai trazendo personagens, pessoas diferentes, tanto que eles vão assim se envolvendo. Vai tendo vários outros assuntos que eu não vou entrar aqui, vai deixando tudo muito interessante. Além de tudo, ele tem uma cabritinha, eu achei
muito fofo. Fofo demais, ele é muito engraçado, eu ri muito lendo esse livro, um assunto sério também tratado, sabe? Então assim, leiam esse livro, por favor, porque ele é maravilhoso. Por fim, foi esses os meus livros lidos até então esse ano. Depois eu volto pra fazer dos outros livros pro resto do ano aí. Amei, tá? Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você já leu algum desses livros, me fala aqui. Se você ainda não leu, ficou interessado em algum também, me fala aqui se você gostou. Depois eu volto pra trazer as minhas próximas leituras.